Como você já sabe, o entrevistado no quadro de segurança pública é o delegado Nilson Diniz. Nilson, é sempre uma honra, um prazer recebê-lo aqui no estúdio da TVCI. Inclusive, eu tinha programado começar a nossa entrevista de outra forma, mas eu já quero começar perguntando sobre a importância de operações como essa para o combate da criminalidade aqui no litoral paranaense. Mais uma vez, seja bem-vindo, muito bom dia. Muito obrigado, Pierre. Realmente, ações como essa, elas são extremamente relevantes para diminuir esses índices criminais, especialmente no que se refere a homicídios, né? Você viu aí na reportagem que são 14 mandados de prisão preventiva, 17 de busca e apreensão, então são 14 pessoas envolvidas com prática de infrações penais. Essas pessoas vão ser encarceradas e isso vai trazer aquela sensação de tranquilidade maior à cidade. É importante mencionar também, ainda não sei o resultado da operação, mas foram cumpridos mandados de busca, conforme foi mencionado na reportagem, armas foram apreendidas e essas armas são importantíssimas para a elucidação de outros homicídios. Então, por isso que é bom analisar tudo que foi coletado ao longo dessa operação, porque com certeza vão ter elementos aí que vão contribuir para a apuração de outros crimes violentos. Só para a gente deixar claro para o pessoal de casa, a operação que acontece hoje na cidade de Matinhos é realizada pela Polícia Militar, tá? Não é pela Polícia Civil, mas, claro, traz todo um resultado para a sociedade, gera mais segurança para o litoral do estado. Por falar em segurança, Nilson, eu quero conversar com você sobre 4 tentativas de homicídio aqui no litoral paranaense no final de semana. Na verdade, 4 tentativas na cidade de Paranaguá. Foi um final de semana movimentado. Daqui a pouco a gente fala sobre os 4 homicídios que aconteceram, mas de início eu quero falar sobre essas tentativas. A Polícia Civil já está trabalhando para poder identificar os autores dessas tentativas, para poder prender as pessoas responsáveis por essas tentativas de homicídio? Sim, e como eu menciono, as tentativas de homicídio são os crimes mais importantes de serem investigados com rapidez, porque nessas circunstâncias podemos ouvir a vítima e a vítima pode fornecer aquela maior quantidade de elementos para que auxilie a Polícia Civil a apurar a infração penal, né? Então, nesse momento é o que estamos tentando fazer, as equipes estão buscando ouvir, claro, as vítimas que podem ser ouvidas nesse momento, inclusive no próprio hospital, para que a gente consiga esses primeiros elementos aí que podem subsidiar, por exemplo, um decreto de prisão preventiva. 4 homicídios no litoral paranaense, aliás, 4 homicídios na cidade de Paranaguá também nesse final de semana. De que forma a Polícia Civil já está trabalhando nessas ocorrências? Da mesma forma, Pierre, essas primeiras 48 horas após a prática do homicídio são muito importantes. São aqueles momentos que você identifica o maior número de testemunhas, as testemunhas que estão dispostas realmente a contribuir com as investigações. É aquele momento que você busca as imagens, que você consegue aqueles primeiros elementos que vão auxiliar na apuração do crime. Então, nós dizemos que as primeiras 48 horas são as mais significativas no curso das investigações. E é isso que está sendo feito. As equipes, a partir do momento que acontece o homicídio, elas já começam a buscar, naquele momento, a coleta desses elementos, porque esses elementos acabam se perdendo ao longo do tempo. Então, é isso que a gente está fazendo. Uma investigação de pressão para conseguir obter o maior número de elementos para auxiliar na apuração dessas autorias. Nilson, tivemos um crime que chamou muita atenção pela crueldade, que foi o homicídio da Silvia, uma moradora aqui da cidade de Paranaguá, que acabou sendo morta, ao que tudo indica, a pedradas, ali próximo à PR-407. A Polícia Civil já identificou o autor desse crime? Não, ainda não identificamos o autor desse crime, PR, mas já coletamos alguns vestígios no local que podem ser muito úteis à elucidação desse homicídio. Já identificamos testemunhas importantíssimas que se encontravam com ela antes da prática do crime. Então, essas questões estão sendo analisadas pela Polícia Civil nesse momento e aí vamos juntando todo esse arcabouço probatório, vamos chegar à autoria desse crime. Voltando a falar um pouco mais sobre as facções organizadas que estão instaladas aqui no litoral paranaense. Você acredita que o litoral, por ser uma região com 7 cidades, Paranaguá tem uma delegacia civil, da Polícia Civil, Guaratuba tem outra, Matinhos tem outra, mas a facção organizada ela está presente em praticamente todas essas cidades. Você acredita que é um desafio a mais para a Polícia Civil, para os órgãos de segurança combaterem a criminalidade e até mesmo conseguir prender essas pessoas por causa dessa nossa característica aqui de ser uma região muito próxima, mas com muitas cidades. São 7 cidades em um espaço pequeno de território. Você acredita que isso é um desafio a mais? Na verdade, isso exige um intercâmbio de informações
mais efetivo entre as unidades policiais, entre os órgãos policiais, porque nós sabemos que o tráfico realmente ele não está enraizado em Paranaguá, o tráfico daqui não é diferente do tráfico de Matinhos, são organizações criminosas que remetem substância entorpecente cidade para cidade. E, inclusive, eu vou mais além, é importantíssimo o intercâmbio de informações, inclusive com a Polícia Civil de Santa Catarina, porque nesse momento a gente está sofrendo com uma disputa de uma organização daquele estado com uma organização que já se encontra enraizada no nosso estado. Então é muito importante que os órgãos policiais, eles troquem essas informações com rapidez para que aí sim a gente consiga trazer mais efetividade a essa repressão. Mas isso já vem acontecendo, as unidades da Polícia Civil já se comunicam, alguns elementos que são coletados, por exemplo, vou dar um exemplo dessa operação, pessoas foram presas em Matinhos, alguns elementos úteis a investigações em curso em Paranaguá vão ser comunicados também para a nossa unidade. E é isso que precisa ver, porque o tráfico realmente é o tráfico que se encontra no litoral. Então é muito provavelmente que essa operação hoje na cidade de Matinhos gere também trabalho para vocês através do momento em que pessoas apreendidas são também pessoas investigadas por vocês, os objetos apreendidos são objetos que podem ajudar a elucidar crimes cometidos que vocês já estão em investigação. Então é possível que essa operação da Polícia Militar na cidade de Matinhos hoje, aqui na cidade de Matinhos a gente está falando porque a operação está mais forte na cidade de Matinhos, mas ela acontece também em Pontal do Paraná, como o Michel trouxe aqui na informação. Então é possível que toda essa operação gere também muito material para vocês trabalharem e poderem prender pessoas e elucidar crimes aqui na cidade de Paranaguá, no litoral do estado. Isso, PR, essa ação, como toda ação que visa a repressão, ela é muito importante e especificamente nesse sentido, né? Vão ser coletados aí ao longo do cumprimento desses mandados de busca muitos elementos que vão ser úteis às nossas investigações e que vão possibilitar apurar a autoria de outros crimes, até crimes que não estão sendo objeto dessa operação que está sendo realizada hoje. Isso que é importante, a produção de provas que levem realmente esses autores a serem identificados e presos. Agora falando um pouco mais sobre esses 4 homicídios que aconteceram aqui na cidade de Paranaguá no final de semana, você acredita que é possível que esses homicídios estejam ligados ao tráfico de drogas? Acredito sim, tenho bastante convicção nesse sentido, Pierre. Infelizmente isso é uma realidade, não foge a isso. Todas as entrevistas que eu conceder para vocês, a gente vai mencionar esse fator, que é o fator que desencadeia essa onda criminosa. Estamos apurando, sempre seguindo essa linha. Às vezes o envolvimento do crime é muito maior com o tráfico, às vezes menor, mas geralmente ele está orbitando ali em torno do tráfico ilícito de entorpecente. Por isso que operações de repressão ao tráfico de drogas, elas geram um impacto significativo nos índices criminais de homicídios, né? Atacando o tráfico, você atua no homicídio, atacando o homicídio, você atua no tráfico. Só para a gente finalizar, o nosso tempo já está um pouco estourado, mas eu preciso fazer uma pergunta. Você, que é delegado, que trabalha no dia a dia, você acredita que, graças ao trabalho da Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, com a Guarda Civil Municipal dos municípios aqui do litoral paranaense, esse trabalho ele já tem resultado numa redução do poder das facções criminosas aqui no litoral paranaense ou ainda é cedo para falar isso? Com certeza, obviamente, armas estão sendo retiradas de circulação, como eu mencionei para você quando a gente fez uma comparação, Paranaguá, litoral Rio de Janeiro, aqui o Estado não permitiu que essas organizações realmente crescessem, se enraizassem, né? Aqui a polícia entra em qualquer lugar, a polícia atua em qualquer lugar, um exemplo disso é essa ação da Polícia Militar no dia de hoje. Então a polícia hoje, aqui o Estado, né? O Estado como um todo não permitiu ainda que as organizações se estabelecessem de fato, né, no nosso Estado. Elas atuam, mas elas não são organizadas ao ponto de combater frente a frente com o Estado, né? Então isso é muito importante, esse trabalho está sendo feito no sentido de enfraquecer essas organizações. Obviamente isso é um trabalho que você não resolve a curto prazo. A gente vai ver a consequência dessas ações ao longo do ano, mais para o final do ano, mas o importante é que seja startado esse processo para que a gente elimine de vez essas organizações. Nilson, sempre um prazer recebê-lo aqui no estúdio, recebê-lo aqui no Bom Dia Litoral e aguardo a sua presença na próxima terça-feira em mais um quadro de Segurança Pública. Eu que agradeço, Pierre, uma semana muito iluminada aí para vocês. Todos nós, um abraço, até mais.